colegas! Antes de começar o caso de hoje, já fortalece aqui o canal, não esquece de dar aquele joinha, gente, deixa o seu like pra mim nesse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a compartilhar meu conteúdo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta às 18 horas, então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Aproveita, ativa o sininho aqui também, que toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Me segue no Instagram, @adripaz, e deixa aqui embaixo que outros casos vocês querem que eu traga aqui pro canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês. Hoje eu vou contar o caso da líder de torcida Demi Cutia. Demi Bray Cutia nasceu em 14 de agosto de 1991 em Geórgia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Gary Cutia e Jodie Miceli. Ela tinha mais 3 irmãos, 2 por parte de pai e mãe e uma irmãzinha mais nova por parte de pai. Ela era super criativa, ela adorava pintar, inclusive. Era uma menina carismática, super sociável, se dava bem com todo mundo gostava da Demi. Ela estava sempre sorrindo, sempre alegre, feliz, sempre com um sorriso no rosto. Ela tinha uma mania de sempre olhar o lado positivo das coisas, então mesmo quando acontecia algo que, deixava ela triste, chateada, ela encontrava alguma coisa de bom nesse algo, e por isso ela era conhecida muito pelo sorriso dela. Ela era muito linda e ela estava sempre sorrindo. Ela adorava também ficar com a família dela, ficar em casa curtindo a família, até porque ela estudou em casa até o 2º ano do ensino fundamental, então ela estava acostumada realmente a ficar com o pai, com a mãe e com os irmãos. Quando a Demi tinha 4 anos, os pais delas resolveram se separar, eles se divorciaram, e aí o pai dela construiu uma nova família com uma nova mulher. Mas a Demi adorava essa família, adorava a madrasta, ela adorava também a filhinha que eles tiveram, a Alexia. Era uma menina que ela amava, ela estava sempre com eles, então assim, ela tinha uma ótima relação tanto com a família da mãe quanto do pai. Ela não teve problemas com relação à separação. E aí também ela foi pra escola, como eu falei pra vocês, ela estudou até o 2º ano do fundamental em casa, e ela foi pra escola. No começo ela ficou um pouco insegura, claro, de ir pra uma escola e tudo mais. Ela estava acostumada a estudar em casa, mas ela tirou de letra, gente. Como eu falei pra vocês, ela era super sociável, se dava bem com as pessoas, sempre viu o lado positivo das coisas, estava sempre feliz, então ela tirou de letra. Logo ela fez muitos amigos e se deu muito bem na escola. E aí quando ela tinha 14 anos, ela virou líder de torcida. Lá nos Estados Unidos, gente, é muito comum, assim, muito famoso as meninas quererem entrar, pra esse mundo de líder de torcida. É uma coisa assim que realmente lá faz muito sucesso. As meninas que são líderes de torcida são super desejadas, tem vários filmes, séries, sobre isso. A gente consegue ver um pouquinho como funciona isso nos Estados Unidos. Então é uma coisa que eles gostam muito realmente, que é o sonho da maioria das jovens que estudam nas escolas. E nisso ela começou a chamar muita atenção, dos meninos da escola, porque ela era líder de torcida daquela escola, daquele grupo. Então nisso os meninos começaram a ficar bastante de olho ali na Demi. O irmão da Demi tinha um melhor amigo que era o John, que vivia na casa deles, era o melhor amigo dele, então vivia lá, eles jogavam videogame juntos, eles estavam sempre conversando, o menino dormia na casa deles, então assim, era o melhor amigo dele, realmente, do irmão da Demi, estava sempre lá com a família. E aí a Demi convivia muito com o John, porque como ele estava lá praticamente todo dia na casa dela, eles estavam sempre convivendo, e nisso eles começaram a ficar, começou a surgir um sentimento entre eles, e eles começaram a ficar. Só que a família não gostava, não aceitou, porque eles achavam que a Demi era muito nova pra namorar, ela tinha 14 anos, então eles ficaram preocupados dela já estar se envolvendo com alguém. Eles gostavam do John, afinal era amigo, do filho deles, ok, mas eles não gostavam da questão da idade mesmo, achavam que ela tinha que esperar um pouco pra namorar. Só que aí é aquela coisa de adolescente, de jovem, gente, eles começaram a namorar escondido até um momento que a família descobriu. E aí a família da Demi falou, bom, é melhor a gente aceitar o namoro, é melhor a gente deixar ela namorar dentro de casa, mas com a gente olhando, vendo o que tá acontecendo, botando regras, do que ela namorar escondido. Então a família aceita esse namoro, mas era um namoro cheio de regras. A Demi tinha horário pra chegar em casa, a Demi ficava sempre assim
com os pais atentos, os pais falando isso pode, isso não pode. Eles estavam sempre de olho em tudo. Então eles aceitaram o namoro, mas era uma coisa que eles estavam sempre de olho. Realmente os pais da Demi ficavam muito em cima. O John, ele era 2 anos mais velho que a Demi e ele era totalmente oposto dela nessa questão da escola, assim. Porque a Demi, como eu falei pra vocês, era líder de torcida, então ela era super popular, tinha um monte de amigos, todo mundo gostava dela. O John era ao contrário, ele era meio que aquele garoto invisível do colégio, nerd, que não tem muitos amigos, que fica no canto dele, zero popular, mas era uma pessoa boa, que realmente as famílias gostavam e tudo mais, mas nesse quesito, assim, de popularidade, assim, ele era o oposto da Demi. Eles namoraram por cerca de 1 ano, o John e a Demi, mas cerca de 2 semanas antes do aniversário da Demi, eles terminaram, que a família ficou um pouco chocada, porque eles pareciam muito felizes, pareciam se gostar muito, né? Mas realmente esse namoro chegou ao fim aí próximo do aniversário da Demi. No dia 14 de agosto de 2007, o pai da Demi fez uma festinha ali de aniversário pra ela, né? Pra comemorar os 16 anos dela, então ele faz essa festinha na casa dele mesmo pra Demi. Só que o John, ele não parava de ligar no celular da Demi e mandar mensagens pra ela. Eles tinham terminado há 2 semanas, como eu falei pra vocês, mas ele não parava, gente. Era a cada 1 minuto ele mandava uma mensagem ou ele ligava no celular dela. A Demi começou a ficar muito perturbada com aquela situação, a ponto dela ter que desligar o celular dela pra conseguir aproveitar a festa que o pai dela tinha feito pra ela e dar atenção pras pessoas ali e curtir um pouco, porque realmente não dava, gente. O John não parava. No dia seguinte, no dia 15, a Demi acordou não se sentindo muito bem. Ela acordou com um pouco de dor de garganta, ela não tava muito legal, né? Então ela pensou, bom, vou ficar em casa, vou repousar. A mãe dela também mandou ela ficar em casa, ficar de repouso, pra melhorar dessa dor de garganta. Mas, de novo, o John não parava de ligar pra ela, não parava de mandar mensagem pra ela. Chegou num ponto que a Demi falou alto, assim, eu não aguento mais. E a mãe dela, preocupada, foi ver o que aconteceu, né? E aí ela viu que realmente o John não parava. E a mãe fala pra Demi, desliga esse celular, deixa o celular de lado, vai descansar que você não tá bem, você precisa melhorar e ficar bem de saúde. Então a mãe aconselha a Demi realmente a deixar o John falando sozinho. E aí a mãe da Demi sai de casa porque ela tinha uma reunião pra ir e a Demi fica sozinha em casa. Inclusive naquela noite as amigas da Demi marcaram de encontrar com ela numa lanchonete pra comemorar o aniversário da Demi, né? Todas se encontrarem, as meninas que também faziam parte, né, da torcida ali, da escola e tudo mais. Mas a Demi ligou pras meninas cancelando. Ela falou que ela ia se encontrar com o John, que eles precisavam conversar, e ela acabou cancelando esse aniversário aí que ela ia ter com as amigas. E aí por volta de umas 18 horas a Demi liga pro pai, fala que não tá muito bem, que tá com dor de garganta e tal, mas ela não fala nada sobre o John, ela não fala que vai se encontrar com o John nem nada, então o pai não vê nada de estranho naquilo, desliga o telefone e tudo ok. Por volta de umas 18h15, uma policial chamada Sarah recebeu ali um chamado falando que tinha tido um esfaqueamento ali no local que ela tava passando, ela tava próxima ao local, que ela tinha que ir pro local urgente. E como eu falei pra vocês, ela tava já próxima ao local, tava passando por ali, ela chegou muito rápido ao local desse esfaqueamento. Quando a Sarah chega ao local, ela vê a Demi toda esfaqueada, sentada no chão. A Sarah inclusive relata, gente, que naquele momento não era mais a policial que tava ali, porque a Sarah também tem uma filha, ela é mãe, e ela fala que quando ela viu a Demi naquele estado, ela imaginou a filha dela naquela situação, então ela realmente, assim, ficou em choque, e ela começou a tentar ajudar a Demi como se fosse uma mãe mesmo. Ela falava pra Demi o tempo todo, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, respira, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. E aí nisso a Sarah chamou, né, o resto da polícia, tudo, eles chegaram ao local rápido também, e a Demi, ela só gritava, ele fez isso, ele fez isso. E aí os vizinhos já tinham chegado no local também, né, gente, porque o negócio teve uma repercussão muito grande, e aí os vizinhos começaram a apontar pra polícia onde estava o John. Ele tava na garagem da casa da Demi, todo machucado também, ele tava bastante ferido, deitado no chão. E aí nesse momento o policial se aproxima do John e pergunta pra ele onde tava a arma, a faca, né,
né, que ele esfaqueou a Demi, e o John entrega a faca pro policial. E aí o John, ele tava com um corte assim na garganta, gente, de orelha a orelha, e aí chega o resgate, a ambulância e tudo mais, e uma coisa que deixou a Sarah, a policial, revoltada, é que a ambulância vai primeiro resgate, né, vai primeiro resgatar o John pra depois resgatar a Demi, porque eles fizeram uma análise ali da situação dos dois e eles acharam que o John tinha mais chances de sobreviver, porque a Demi tava com cortes muito profundos, inclusive tinha pego uma artéria, então eles acharam que as chances dela sobreviver eram praticamente nulas, praticamente zero, por isso eles foram resgatar o John primeiro, né, porque ele tinha mais chances de sobreviver do que a Demi. Mas a policial não gostou disso, afinal, né, gente, ele tinha cometido aquilo, então realmente revoltou ela. A mãe da Demi, ela tava numa reunião, como eu falei pra vocês, então ela não tava vendo o celular, nem ouvindo o celular, mas teve uma hora que ela olha pro celular e ela vê uma mensagem, ela viu que tinha várias mensagens no celular dela, várias chamadas perdidas, e ela vê uma mensagem: corre pro hospital, o John esfaqueou a Demi. E aí ela sai correndo e vai pro hospital. O pai do John também vai correndo pro hospital, mas ele não tinha informações do que estava acontecendo. Falaram pra ele que teve um acidente com a Demi. Ele até chegou a pensar que a Demi tinha sofrido um acidente de carro, porque ela tinha tirado a habilitação naquela semana, né? Ela tinha feito 16 anos, então nos Estados Unidos, com 16 anos você pode dirigir. E aí, como ela tinha tirado a habilitação, na hora ele pensou que ela teve um acidente de carro, mas ele foi correndo pro hospital. E aí, quando ele chega no hospital, os policiais já conversam com ele e já falam que a Demi tinha sido assassinada pelo John, ou seja, a Demi morreu. A Demi foi muito esfaqueada pelo John na região do pescoço e nisso pegou uma artéria realmente, e aí não teve como ela sobreviver e ela faleceu. Os vizinhos, né, o pessoal da escola que estudou com eles ficaram completamente chocados com aquele crime bárbaro, né, e ajudaram a família em tudo que puderam no caso. Todo mundo foi muito prestativo, muito solícito com essa família. Eu falei pra vocês que o John tava com um corte na garganta de orelha a orelha porque ele mesmo se cortou, ele mesmo se machucou, mas ele ia ficar bem, ele ia sobreviver. Ele foi indiciado por homicídio, mas como ele ficou bastante tempo no hospital para se recuperar, a polícia ficou no hospital, então toda hora, né, tinha um policial na porta do quarto dele, já que agora ele era considerado um criminoso, então para ele não fugir nem nada do tipo, todo o tempo que ele passou no hospital, a polícia ficou ali naquele hospital com o John. E aí a polícia pegou o celular do John e da Demi para olhar, né, para ver se entendia mais o porquê daquilo tudo que aconteceu, né, gente? E aí no celular do John, a última mensagem que ele tinha enviado era para a família dele falando: eu me esfaqueei na Demi, beijos, amo vocês. No hospital, né, ele tinha que prestar depoimento para a polícia, mas o John não podia falar, ele não conseguia falar por causa do corte que ele teve, que também foi muito grande, que ele mesmo fez nele, né, gente? Então a polícia deu para ele uma lousa, né, com giz, para ele escrever o que ele gostaria de falar. E aí assim ele conseguiria se comunicar com a polícia. O John escreve "se eu", aí ele apaga esse "se eu" e escreve novamente: se alguém cometesse um crime por causa de medicamento, ele pode ser acusado por causa desse crime? Ele faz essa pergunta para a polícia. E foi exatamente essa questão do medicamento que os advogados de defesa do John usaram no tribunal para tentar justificar o que ele fez. O John usava Roacutan. O Roacutan, gente, é um medicamento muito conhecido aqui no Brasil. Ele é um medicamento para tratar acnes, espinhas mais severas, muito usado pelos adolescentes, né? Inclusive, muita gente usa. Não é fácil você conseguir o Roacutan, você tem que ter receita médica, não é toda farmácia que vende, mas na bula desse medicamento fala, né, que ele pode causar depressão, até ataques psicóticos e problemas psíquicos. É um medicamento que você tem que tomar cuidado ao tomá-lo, né? Tem que ter acompanhamento médico. Às vezes o médico precisa baixar a dose do medicamento. É um medicamento que você fica com os lábios muito secos, sua boca sangra, seu nariz sangra, sua pele fica muito seca, muito rachada. Ele pode causar problema no fígado, tanto que na bula também as mulheres não podem engravidar. Acho que 1 ano após usar o Roacutan não pode engravidar, porque pode causar má formação no feto e tudo mais. Então é um medicamento delicado. Mas nunca se teve um caso de alguém que usou o Roacutan e por isso matou outra pessoa, né? Isso realmente era uma coisa inédita. Em 2009 começou o julgamento do John, na época ele já tinha 20 anos. E aí, como eu falei pra vocês, os advogados de defesa usaram, né, essa questão do Roacutan pra justificar o que o John fez. Inclusive eles levaram um médico lá pra explicar os efeitos colaterais do Roacutan, que ele pode causar realmente
surtos psicóticos, né? E que por causa disso o John teria cometido esse crime. O John, ele já tinha parado de tomar o Roacutan, esse medicamento, já tinha alguns meses. Então os advogados de defesa alegaram que foi, na verdade, a abstinência desse remédio, que ele ficou viciado no remédio e que a falta do remédio, a abstinência, causou esse surto nele psicótico e foi o que fez ele matar a Demi. E aí a acusação, né, as pessoas que estavam ali, os advogados que estavam acusando o John, provaram que isso não existe, que realmente o remédio tem vários efeitos colaterais, mas que ele não causa dependência. Então que não existe caso da pessoa ficar dependente de Roacutan. E aí também em julgamento, né, vários amigos da Demi foram depor, né, com relação a tudo que aconteceu, e eles falaram que o John era extremamente controlador, assim, que ele não deixava a Demi fazer nada, que ele era extremamente ciumento. Se a Demi tava numa rodinha, que tinha algum menino nessa rodinha, ele puxava a Demi, tirava a Demi da rodinha. Inclusive ele queria que ela parasse de ser líder de torcida, ele pedia muito pra ela parar, porque só assim ela ia ter mais tempo pra ele. Inclusive as meninas, né, que também eram muito amigas da Demi, elas contam que muitas vezes a Demi desmarcava com elas porque o John não deixava ela sair com as meninas. Então às vezes elas marcavam numa lanchonete de comer um hambúrguer, alguma coisa, e a Demi ligava cancelando porque o John não tinha deixado ela ir. A mãe da Demi também contou, né, em depoimento, que a Demi começou a mudar muito o comportamento dela depois que ela começou a namorar o John. Ou seja, ela era uma menina super responsável, que não fazia nada de errado, que respeitava sempre os pais, como eu falei pra vocês, os pais punham um limite de horários e a Demi tava sempre obedecendo os pais, mas quando ela começou a namorar com o John, ela começou a chegar em casa tarde, a sair escondido, coisa que ela nunca tinha feito, né? E aí quando os pais brigavam com ela e conversavam com ela, ela se mostrava muito arrependida, ela mostrava que ela não queria ter feito aquilo, mas meio que ela era induzida pelo John a fazer aquilo. Fora que, como eu falei pra vocês, ele mandava mensagens pra Demi sem parar. O John era extremamente assim, gente, ele era insistente o tempo todo, então ela tinha que estar ali respondendo a ele o tempo todo, 24 horas por dia. O julgamento do John durou 4 dias. O John foi condenado a assassinato em primeiro grau e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele e os advogados dele já tentaram entrar várias vezes com vários recursos pra mudar aí essa sentença, pra tentar diminuir a pena dele, tirar ele da prisão perpétua, mas todos esses recursos foram negados e ele continua preso. A mãe e o pai da Demi criaram a associação Demi Bry Cutia e eles vão nas escolas, eles fazem palestras pra tentar conscientizar as meninas sobre relacionamento abusivo, pra explicar o que um menino pode fazer com a menina, o que ele não pode, pra mostrar os sinais pras meninas, né, de quando tá algo estranho, de quando tem algo errado no namoro, de quando o menino tá agindo de alguma forma estranha, pra elas ficarem atentas. Então eles começaram a fazer esse trabalho muito bacana de conscientização sobre relacionamentos abusivos. A mãe da Demi fala que o maior arrependimento da vida dela é esse, porque ela via sinais de que tinha coisas erradas. Como eu falei pra vocês, a Demi começou a sair escondido, coisa que ela não fazia. Essas mensagens que o John mandava pra ela insistentemente, 24 horas por dia. A mãe via que tinha sinais errados, mas ela não fez nada. Então ela sempre fala nas palestras que esse é o maior arrependimento dela e que se ela tivesse atenta a esses sinais e tivesse feito alguma coisa, a filha dela poderia estar viva hoje. Então a forma como ela encontra de tentar reparar isso é ajudando outras garotas que passem pela mesma coisa. Que triste, né, gente? Uma menina linda, super jovem, né, super querida por todos, que tinha sonhos, tinha um futuro brilhante pela frente aí, morta por um namorado completamente, né, abusivo e completamente obcecado por ela. Tem que tomar cuidado, gente. Até quero deixar um alerta pra vocês. Cuidado com quem vocês se envolvem, cuidado com relacionamentos. Se vocês veem, principalmente quem é menor de idade, se vocês veem que tem alguma coisa errada, que o cara tá agindo de uma forma estranha, alertem os pais de vocês, conversem com os pais de vocês, não continuem nesse relacionamento, porque tem vários casos que eu já trouxe aqui no canal, realmente, né, de namorados matando namoradas, então é muito delicado. Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!